Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Esta é a palavra da salvação. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs queridos, a vida, a nossa jornada nessa terra, nos coloca diante de situações como que frente a uma encruzilhada. E chega um momento em que nós precisamos fazer grandes escolhas. A própria jornada nessa vida já é tecida de várias escolhas que nós fazemos. Até mesmo quem não se decide diante de uma situação, já está fazendo uma escolha, a de não fazer nada. Então a escolha está sempre presente, mas existem escolhas que são determinantes, e as escolhas de fé são assim. Nós vemos hoje o exemplo de dois grandes homens, um no Antigo Testamento e outro no Novo, que fazem a sua escolha por Deus. O primeiro deles é Josué. Ele é aquele que sucedeu Moisés, guiando o povo agora na entrada da terra prometida. Se Moisés havia, com a graça de Deus, libertado o povo lá da escravidão do Egito, atravessando o deserto, agora Josué é o novo líder que está ali com aquele povo, porque a promessa se cumpriu. Mas acontece que esse povo começa a tomar contato com novos costumes, com uma religião diferente, com outras divindades, os ídolos. E nesse momento Josué então diz: a quem vocês escolhem? Aos ídolos ou ao Deus de nossos antepassados que nos libertou? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Olha a importância de um líder, não só da sua palavra, mas do seu posicionamento. Ele não incutiu medo nas pessoas, ele não as forçou, ele perguntou: o que vocês escolhem? Eu escolho pelo Senhor. Nós não vemos aqui um autoritarismo, mas um modelo de fé. E é um modelo para nós também. O autoritarismo é, na verdade, uma insegurança que está oculta por detrás de uma imposição. Já essa liderança e fé mostra convicção e contagia as pessoas.
é o que acontece também quando as pessoas elas abraçam a fé verdadeiramente e fazem a sua escolha. É assim também dentro do casamento. E a segunda leitura que nos é apresentada por Paulo, que é um grande líder da fé, nos mostra o ponto central, que é a solicitude em cada uma das partes do casal, entre a esposa e o esposo. É certo que nos nossos tempos essa leitura pode incomodar a muitas mulheres, porque Paulo usa uma linguagem própria da sua época, dentro daquele contexto, daquela cultura do seu tempo. Ele diz para que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Hoje nós compreendemos de uma forma bastante diferente a participação também da mulher na sociedade e também nesta união no matrimônio. Mas o que a palavra de Deus nos mostra hoje não é algo desproporcional entre homem e mulher. Muito pelo contrário, não fiquemos apenas com um recorte, com uma parte desta leitura. Vamos olhar o todo. Paulo chama homem e mulher a serem solícitos, cada um do seu jeito. Então, as mulheres com a docilidade, os homens tendo a doçura em relação à esposa. E se nós formos ver mesmo, aqui os homens têm um compromisso muito grande de amar as suas esposas como amam a si mesmos, e mais do que isso, como Cristo ama a sua igreja. É ou não é uma grande responsabilidade? Vamos olhar agora para aquilo que é o papel e a postura da mulher dentro dessa leitura. A docilidade, aqui nós podemos entender a postura da mulher que permite que o homem seja o homem. Ou seja, é preciso que o homem também tenha a iniciativa. Porque quando a mulher, ela tem que se tornar o homem da relação, o homem da casa, tem alguma coisa que não está certa, não é verdade? Então é preciso que a mulher ela não assuma esse papel, né? Mas dentro da relação do casal no matrimônio, ela possa deixar que o homem também tenha a iniciativa, e não é só com cobrança, né? Mas estimulando para que ele possa assumir essa postura, dentro da autoridade dele, dentro do papel de dar também segurança e de fazer aquilo que é característico do ser masculino. E daí nós vemos a responsabilidade do homem, que não é simplesmente de mandar na esposa, e nem a esposa mandar no homem, né? Mas a responsabilidade do homem de trazer esta segurança e olhar para o ser feminino com doçura, sem perder aquilo que é próprio dele, mas olhar para a mulher também, respeitando-a nos seus ciclos, na sua maneira de sentir, de perceber as coisas. Então nós vemos que não há nada de errado aqui. Existe realmente um equilíbrio quando existe um casal que é solícito um ao outro, cada um de uma maneira. Existe a docilidade por parte da mulher, que pode falar da maneira certa, na hora certa, e ajudar o homem a perceber talvez aquilo que ele não perceba, não é? Então é nesse sentido que Paulo também diz, não é, sobre essa docilidade e solicitude. E o homem não pode tratar a mulher como se trata outros homens. É preciso também, com a doçura, não é, olhar para a natureza da mulher. E nós vemos que aqui o casal pode fazer uma escolha também, a escolha pelo amor ou pelo egoísmo, de fechar-se cada um em si mesmo, ou os dois começarem a competir e a brigar, não é? Ou buscar a compreensão e esse amor que é construção em conjunto. E nós vemos no Evangelho o segundo exemplo que nós temos de liderança em Pedro. Jesus diz que ele é o pão da vida, e nós já ouvimos isso nos domingos passados, não é?
Jesus diz que dará a sua carne, o seu próprio sangue, e as pessoas não entendem isso. Hoje nós entendemos porque nós sabemos que isso se dá na ceia do Senhor, no seu sacrifício na cruz, na Eucaristia. Mas imagine para aquele povo pensar dessa maneira, que ele vai dar a carne dele, o sangue dele. E muitas pessoas nesse momento se escandalizam. E elas que até então queriam somente benefícios de Jesus, agora começam a olhar para Jesus de uma outra maneira. Mas Jesus não volta atrás. Ele diz que se as pessoas estão escandalizadas por isso, quanto mais aquilo que vai se manifestar, que é a ressurreição dele. Então Jesus não mostra aqui o derrotismo, mas ele mostra que por meio da cruz ele vai chegar depois à ressurreição e à vitória, mas é preciso que ele se dê por inteiro. E é nesse momento que Jesus, vendo as pessoas debandarem, e ele as deixa ir, porque Jesus não força nada, não impõe nada, ele propõe. Ele então pergunta para os 12, e vocês também querem ir embora? Pedro, nesse momento, cheio do Espírito Santo, vai dizer: Senhor, a quem nós iremos? Somente tu tem palavras de vida eterna. E esta palavra e postura de Pedro fez também com que os demais apóstolos assumissem novamente a Jesus Cristo, renovando o seu sim a Ele. Eles não estavam entendendo completamente o que o Senhor dizia, mas pela fé de Pedro, eles também agora são contagiados. Como é importante que nós também tenhamos esta fé capaz de fazer com que outras pessoas se mobilizem. É o espírito de liderança. A liderança não é mandar, a liderança é sim cativar, é impulsionar, é ajudar cada um a cumprir o seu papel. E essa liderança, como nós ouvimos na segunda leitura, está presente na vida de um casal. A liderança não é apenas para chefias, para governantes e outras autoridades mais que estão em destaque, mas também cada um que tem a sua autoridade quando é responsável por alguém. Quando um casal se ama, quando um casal se respeita, isso transmite segurança aos filhos, e os filhos podem ser filhos, eles não precisam inverter os papéis. E aí que nós vemos que todas as leituras hoje estão muito bem concatenadas, estão bem costuradas, não é? Porque aqui nós percebemos que houve uma escolha por Deus. Vamos pedir também que Deus nos ilumine para que nós façamos escolhas certas, para que nós nos deixemos guiar por Ele, para que nós não nos deixemos guiar pelas mágoas ou pelos desencontros dessa vida, e nem mesmo pelo pecado ou a insuficiência do outro, mas pelo nosso Senhor. Porque a quem nós iremos? Somente Ele tem palavras de vida eterna. Não queremos servir aos ídolos, às ilusões dessa vida. Nós queremos servir ao Senhor, e não sozinhos. Queremos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim nós seremos pessoas solícitas, sem medo de amar como Ele nos amou. Creio em Deus Pai,